De volta na programação da TV Fervale, a cobertura da 40ª edição do Festival de Gramado. São 14 curtas nacionais que concorrem até sexta-feira e os diretores de Menino dos Cinco, Wallace Nogueira e Marcelo Matos, estão aqui. Gostaria que vocês falassem, meninos, para quem está nos assistindo, né? São 14 curtas e o de vocês foi exibido na noite de ontem. Podemos começar com como que foi essa expectativa e receptividade do público. Vocês conseguiram sentir? A princípio eu não viria, né? Assim, no festival não. E aí eu descobri ontem, ou antes de ontem, que viria e tal aí. E aí o que eu falava com o Marcelo rapaz, eu não vou, mas a minha vontade de estar lá, ver a reação do público com o filme, assim, isso me vinha bastante, assim, né? Como um filme é uma tragédia, a gente ficava nessa por já ter experimentado, de outras pessoas terem assistido lá na ilha, assim, e tal. E a reação das pessoas, tal, assim, essa recuadinha, né, pra trás e tal. E aí eu tava realmente muito curioso para saber como é que seria isso num grande público, né? E do que se trata esse curta de vocês? Não sei se o Marcelo pode falar pra gente. Essa é a história, na verdade, de um menino solitário, né? Que ele vive dentro de um edifício. E isso é muito característico de Salvador, porque lá o contraste social é bem acirrado, né? E aí passa uma galera de rua, os meninos de rua, perto do prédio, com um filhotinho de cachorro. E ele vacila com o filhotinho entra dentro do playground do prédio e o menino, porque ele é sozinho, então ele transfere pro cachorro toda essa amizade que ele gostaria de ter, toda essa... Só que o cachorro não é dele, né? O cachorro é do outro menino. Então tem essa inversão social, porque normalmente é o negro, é o pobre que leva essa fama do roubo, né? Da falta de ética, da falta de moral. Então a gente brinca um pouco com essa inversão, né? Bem, essa inspiração surgiu de alguma cena que vocês tenham visto? Foi isso assim, antes de fazer cinema eu trabalhei muito com educação de rua em Salvador. Eu trabalhei muito com os meninos de rua. E uma certa feita, um menino de rua, que ele estava comigo assim, ele estava participando de uma atividade comigo numa praça e parou um carro numa sinaleira, que era um carro de uma madame, né, bem vestida, e com ar-condicionado ligado. E a impressão que me deu é que ele viu uma oportunidade ali de pedir dinheiro, pedir alguma coisa, então ele foi correndo lá, só que a mulher não baixou o vidro para ele. E ele ficou muito indignado com isso. Ele gritava e apontava para as grades de um prédio assim, falava, eu não sei como essas pessoas conseguem viver trancadas assim. Porque assim, Gramado, nas cidades menores, você tem a rua como espaço público, né? Em Salvador, para uma criança de classe média, de classe alta, a rua é um interdito. Então elas não têm experiência de rua na vida delas. Ao contrário das crianças pobres que só têm a rua para poder brincar, né? E aí eu resolvi fazer o filme a partir do ponto de vista dessa criança, na verdade, né? Se essa criança fizesse cinema, né? Que filme é que ela faria para falar dessa realidade? Dessas pessoas que têm dinheiro, que vivem em apartamento, que não têm a rua. Essa foi o mote inicial do filme, né? Bem, como que foi toda essa parte da direção, da produção do filme? Eu sei que vocês ganharam aí um apoio, né, da Secretaria de Cultura da Bahia. Como que foi? Como que foi toda essa experiência? A gente tem um edital, né, de incentivo. E aí a gente ganhou esse edital. Foram acho que 70 mil, né, que a gente ganhou para fazer o filme. E agradecemos Foi esse mesmo valor que vocês utilizaram no Foi filme? tudo dentro, apesar de que a gente acumulou muitas funções, né? Então a gente roteirizou, a gente fotografou, a gente dirigiu, a gente montou, edição, a gente finalizou. E aí o curta de fato não paga realmente a grana é pouca, não paga. E também não dá, né, para pensar em fazer curta-metragem e viver de curta-metragem, isso não existe muito, não. Não dá. E a felicidade é você ver uma coisa que você criou e funcionar, né? Da direção assim, eu fui feliz porque, na verdade, o argumento é de Marcelo, né? E ele me convidou para dirigir junto com ele, apesar de já sermos parceiros há 10 anos, sei lá, né? Alguma coisa assim. E como que foi trabalhar com crianças, né? Porque é uma direção diferente, exige um pouco mais de paciência também, né? Foi fantástico, assim. A gente teve uma preparadora de ator, a Marivone Coutrot.
a Moia, que foi genial, aprendi muito, muito com ela. E a sorte também de Marcelo já ter trabalhado com crianças. Eu acho que ele pode falar um pouco mais disso. Eu acho que teve uma coisa assim que eu acho que a gente foi feliz, foi de conseguir achar a essência do personagem já pronto na criança. Então, assim, o personagem principal, ele viveu aquilo. Não a tragédia, né, do final, mas aquela a essência do personagem já trazia com ele. Vocês realmente escolheram um menino que era mesmo dessa classe. Foi engraçado. Assim, o encontro da gente foi engraçado, porque a gente fez um teste com 50 crianças. A gente contratou um rapaz que ele fazia Quantas? 70? 50 crianças. 50 crianças. E nessas 50 crianças a gente não achou o personagem. Eu fiquei desesperado. Porque assim, chegava muita criança que eram bons atores, que eram boas, mas que não traziam o personagem nelas. Não traziam aquela essência que vocês estavam que a gente estava buscando. E aí um dia eu me desesperei, eu fiz, cara, eu vou no shopping center. Eu vou no shopping center porque eu preciso dessa criança e ela não apareceu para mim. E foi muito interessante que quando eu cheguei no shopping, quando eu pisei, eu fiz, não, eu vou na porta do cinema, Catarina. E quando eu pisei na porta do cinema, o menino veio na minha direção. E eu olhei, eu fiz, é ele. E foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Mas foi uma crise enorme. Ele não era ator nem nada, né? Nunca teve essa experiência. E aí a gente confiou nele. Aí Marcelo querendo tirar ele do casting. A gente não, é antiético, não dá. Porque a gente já tem um casting aqui pra fazer. E aí ele tem que participar do casting até pra gente saber se ele suporta outras pessoas olhando pra ele ou não. Então Marcelo, não, tá bom, topou. Aí beleza, realmente escolhemos ele. E aí tá, vamos pro teatro. E aí, então aquela cena, e aí o pai, né, a gente tá fazendo casting do pai agora, e aí vamos lá, você com seu pai na rua andando com o carro, que aí o carro para e você faz tal. E deu uma indicação, tá bom, vai, ação. Eu com a câmera já na mão, fazendo um testezinho, ação. Ação. Rapaz, Thomas, o nome dele é Thomas, baixou a cabeça. Começou a chorar copiosamente, o corpo começou a tremer. E a gente ficou naquele segundo, assim, de não saber... Pô, que atuação fantástica dele e tal. E não saber, assim, entre a atuação e o desespero do menino, né? Aí quando eu olhei pra mãe, que tava numa plateia, que a mãe olhou pra ele e a mãe tava, assim, assustadíssima. A gente corta. E aí foi um desespero porque ele não ficou. E ele foi pra casa e a gente passou 4 dias sem saber se ele realmente ia fazer o filme ou não. Mas acabou fazendo, enfim, e o resultado... Esteve nas telonas ontem, né? Qual a expectativa de vocês? Vocês ficaram um pouco ansiosos? Porque, querendo ou não, existe uma diferença bem cultural entre Bahia e Rio Grande do Sul. Teve essa dúvida também, se o público iria gostar ou não? Eu acho que tem uma coisa assim, eu acho que para o baiano e talvez para Porto Alegre, porque Porto Alegre eu acredito que também tem essa diferença social, tem as vilas, né, tem a comunidade negra bem forte, então acho que tem um equivalente em Porto Alegre. Eu não sei como é que seria, por exemplo, em Santa Catarina, no exterior, né? Estou muito curioso para saber como é que o filme é recebido numa cultura diferente. Mas eu acredito que se não chega nessa profundidade que chega para a gente, eu acredito que a estrutura do filme ele permanece, porque a gente fala do humano, né? A gente fala da alma humana, apesar de ser uma criança rica, uma criança pobre, tem uma coisa que é da alma humana que eu acho que... Sim, em qualquer lugar é assim, né? Bem, estão positivos em relação a sábado, o grande dia da premiação. Não posso deixar de perguntar, né? A gente sabe que todo mundo fala, é importante, o importante é participar, mas levar um Kikito é de grande importância também. Eu acho que pra gente, assim, na verdade é o primeiro, assim, o Wallace já tinha, a gente fez alguns curtas, mas curtas bem curtas mesmo, micro curtas. O Wallace teve uma experiência de fazer o primeiro filme que, né, ele dirigiu, eu fiz a produção do filme, que foi um documentário, e pra mim é o primeiro filme, assim, que eu boto assim, que ganha essa proporção de entrar em festival e de ser visto por muitas pessoas Então, pra mim, assim, pelo fato de já ser o primeiro filme, de ser a nossa primeira ficção também, a primeira experiência nossa, a equipe também é uma equipe que muitas pessoas era a primeira vez que estava fazendo, porque a gente fez um filme caseiro no sentido que era as pessoas que frequentavam nossas casas, que a assistência de direção, por exemplo, nunca tinha tido uma experiência de cinema. Então, para ela também foi um choque, falando, nossa, o filme que eu fiz entrou em Gramado, então para todo mundo foi uma surpresa. Então eu acho que claro que você fala, pô, se ganhar um Kikito, massa. Mas eu acho que já é uma vitória. Que já é uma vitória. Já. Então,
Para mim a vitória foi de fato ontem, assim, eu saí muito feliz da sessão. Assim, teve ainda algumas pessoas corajosamente bateram palmas pro filme, né? Porque é uma tragédia, você fica impactado, você não sabe o que é e o que não é. E aquela coisa tensa assim, um burburinho. Isso pra mim já foi fantástico, assim, foi muito bom. O que se vier é soma, né? Bem, eu desejo então boa sorte para vocês, Wallace, Marcelo, e para assistir, tu me chegaste a falar que já passou em alguns lugares lá na Bahia, na ilha ou... Não, é inédito. A estreia foi aqui no Festival de Gramado. Foi aqui. Bacana. Aquela coisa de ilha, né? Você tá fazendo filme, chama algumas pessoas para assistir, uma coisa assim. Mas de tela grande, com plateia, foi a primeira experiência, então a gente também ficou impactado também. Ok, bem, eu desejo boa sorte, assim que puder, eu também vou conferir Menino dos 5. Obrigado. Bem, esta foi a TV Fevale na 40ª edição do Festival de Gramado. A qualquer momento, nós voltamos com entrevistas exclusivas. Eu sou Bruna Weber. Até mais.